Olá, tudo bem com você? Boa tarde! Boa tarde, gente. E aí? Agora nós vamos cumprimentar aquele, que é o responsável por estarmos vivos, né, Arthur? É, Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, é aquele que nos fortalece e queremos convidar ele nesse momento. Nós estamos aqui no momento de bate-papo, mãe e filho, e nós queremos cumprimentar o Espírito Santo e dizer que ele é bem-vindo nesse momento na nossa mesa, é bem-vindo nessa tarde, né, filho? É bem-vindo na nossa vida. Pode convidar o Espírito Santo, Arthur? Espírito Santo, seja bem-vindo nesse Amém. lugar e esteja no centro de tudo que vem acontecer aqui, do Amém. nosso diálogo, da nossa conversa. Amém. E que o Senhor venha impactar as pessoas que estão assistindo, Amém. que todas elas venham sentir, Pai, a Tua presença, Pai, que essa mensagem vai ser falada aqui hoje Em nome venha de impactar Jesus. as pessoas de alguma forma, Pai, seja na área sentimental, Sim, na área Pai, familiar, em nome Pai, de em Jesus. algum processo que ele esteja passando, que o Senhor Sim, venha em impactar nome de de alguma Jesus. forma, Pai, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém, Então, Jesus. Pai, esteja com a gente hoje nessa conversa e que venha ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém, gente, glória a Deus, né? Hoje nós estamos aí nós queremos falar sobre algo que todo mundo tem, que é sonhos, né, Arthur? Isso. Todos nós temos sonhos. Você tem sonho, filho? Tem vários. Vários, né? Então, falar sobre sonhos. E hoje é um dia também muito triste, né? Hoje é o dia que foi um dia da perda de o maior comunicador da história, né, da televisão brasileira, o Silvio Santos. E nós queremos, já que vamos falar de sonhos, falarmos de resiliência, por que a gente não usar esse exemplo aí, que é um legado, né, filho, que ele Sim. deixou, né? Mais de 60 anos de televisão. Não há muito tempo, né? Então, assim, eu creio que você, como eu, como todos nós, tem um sonho na sua vida, só que a vida passa muito rápido. É isso que nós queremos falar aqui hoje, né, Arthur? A vida, ela passa muito rápido. Se você for olhar aqui, ó, em Salmo 144, no versículo 4, aqui está escrito assim, ó: o homem é semelhante como a vaidade. Os seus dias vão como a sombra que passa. Olha pra você ver, os seus dias vai como a sombra. Você vê que a sombra vem e passa, né? Você vê a sombra e de repente você não vê mais, ela passa. Então a nossa vida nessa terra é isso. Arthur, o que você tem a dizer sobre sonhos, sobre a gente estar nessa terra num propósito, sabe? E esse propósito a gente precisa cumprir ele nessa terra. Só que a vida tem muitas coisas que vem e tenta parar o nosso sonho, o nosso propósito. Por que algumas coisas, algumas pessoas conseguem e algumas não? Eu acho que tem muito a ver com a identidade. Tem muito a ver com a pessoa que Deus, ele criou a família, que é o pai, a mãe e o filho. São a representação da Trindade. São a gente estar aqui de todas as coisas que você pode perguntar para o ser humano, o que ele quer. A pessoa pode até mentir, mas no final ela vai querer o quê? Uma família. Ela quer estar bem com a família, ela quer ter um lar, ela quer ter um lugar para ela voltar para casa se ela precisar, um apoio. E a gente vê muito que o diabo ele tenta, tipo assim, às vezes muitas famílias criam seus filhos. Por que Deus fala assim? Cria seus filhos no evangelho, para quando eles crescerem não se desviar deles. Por causa que Deus de criança, o Satanás ele tenta distrair a gente, ele tenta colocar uma verdade em cima da gente, uma mentira disfarçada, disfarçada, que você é uma pessoa que tenta afastar você dos seus pais, tenta te distanciar de sua mãe, do seu pai, da sua família, da sua origem, da sua casa. Muitos jovens você vem falando assim: nossa Deus, eu quero fazer 18 anos logo para poder sair de casa. Aí depois não sai de jeito nenhum. Sim, eu era assim, eu falava isso com minha mãe direto. Falava, Aí assim, eu falo, agora pode ir, filho, cadê as malas? Não vou nada. Eu falei assim: mãe, eu quero sair de casa logo, eu quero viver minha vida, eu quero distância daqui. Isso. Só que você vê que no final, se for prestar atenção, É o melhor momento. é o melhor momento, porque você fala assim: nossa Deus, eu quero ter uma casa, um carrão, quero estar em tal lugar. Mas você vê no final de todas as coisas, você vai querer estar com sua família ali também, você vai estar com as pessoas que você ama. E o diabo ele tenta distrair isso, ele tenta fazer você sair de perto da sua família, da cobertura. Mas muitas das vezes também a criança, ela cresce em um lar que muitas das vezes às vezes o pai vai na igreja, a mãe vai na igreja, só que o exemplo que ele tem dentro de casa muitas das vezes não condiz com o que o pai está falando, a mãe está falando. Muitas vezes fala assim: filho, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que obedecer sua mãe, você tem que ser um bom marido. Só que muitas vezes o pai dentro de casa está brigando com a mãe, está, sei lá, discutindo, está mostrando dando mau exemplo. Então você vê o quê? Que isso cresce com a criança, cresce com o adolescente,
Isso muitas das vezes bloqueia por causa que eu acredito muito nisso hoje, que o quê? Que você crescendo lá onde seus pais estão dando um exemplo, você mesmo que às vezes é adolescente ou jovem que já mora sozinho, que talvez tenha alguém com você, às vezes você fala assim, nossa Deus, o ambiente que eu estou é um ambiente que totalmente é desproporcional, uma coisa assim que desequilibrada, que muitas das vezes eu não tem como, eu não vou conseguir, aqui é só barulho, só briga, só confusão, mas é aquele negócio, você tem duas escolhas, ou você é contaminado pelo ambiente ou você contamina o ambiente. Então, tipo assim, você também tem do mesmo jeito que as pessoas têm o poder de contaminar você tem o poder de contaminar elas. Só que aí você tem que ver qual voz você está ouvindo, porque muitas das vezes você teve um exemplo dentro de casa sobre o seu pai, sobre sua família, mas você cresceu, agora é adolescente, é jovem, e está vendo que realmente existe uma coisa sobre o reino que você às vezes não aprendeu dentro de casa. Muitas vezes o exemplo que você viu falou assim, nossa Deus, não quero servir esse Deus, porque esse Deus para mim não serve, porque eu estou vendo aqui o irmão da igreja, o meu colega, o meu parente, está dando um exemplo aqui de como ser cristão, não é assim. Mas muitas das vezes você já cresceu, já ressignificou essa parte, está ressignificando, está vendo que tem uma coisa diferente, tem uma coisa a mais, que o reino não é sobre você mostrar para as pessoas, não é sobre você agir como todo mundo se comparando, é você e Deus, porque a salvação da gente é individual. Então, muitas das vezes, a gente, essa parte do processo, a gente fica perdido por causa de um mau exemplo que a gente teve no passado. Mas no decorrer da nossa vida, quando a gente começa a ressignificar e ver que tem uma verdade por trás, porque realmente a gente vai estudar sobre as coisas, entre todas as coisas que existem, para mim, o que mais faz sentido, existe sim um Criador, porque nada vem do nada. Não tem como você falar assim, nossa Deus, esse céu que maravilhoso que tem aqui. Ele surgiu do nada. Esses animais que tem o ser humano, as frutas, as árvores, essas coisas, o rio, a água, tudo isso aí surgiu do nada, surgiu tipo assim, por acaso. Teve um Criador. Então, se tem um Criador, a gente... muitas vezes, tem um primo meu que eu amo muito ele gosta de falar comigo assim, nossa, Deus não existe. Deus eu gosto de falar para as pessoas que Deus não existe. Só que, mano, se Deus existe mesmo, por que tem tanta maldade? Ele gosta de usar esses argumentos contra mim. Só que o quê? Por mais que tenha algumas perguntas que eu não posso não saber, quem me criou foi ele. Quem é o Criador é ele. Então ele é Deus, ele criou o mundo inteiro. Então se tem coisa que eu não sei, tô nem aí. Tem coisa que eu vou descobrir lá na eternidade, porque tá escrito. Tem coisa que nem olhos ouvidos, nem chegou ao coração do homem, o que Deus tem preparado. E muitas coisas que ele fez, os sonhos dele, os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. E é engraçado também, Arthur, eu vi um exemplo no Instagram que eu achei até muito legal, eu ia até te mostrar. Que o cara fala, Deus ele não existe, que se ele existisse, por que tem tanta gente morrendo de fome, tem tantas pessoas sofrendo, cadê Deus então, já que ele existe? Aí o cara foi e chamou um cara cabeludo para entrar lá onde que ele estava. Aí o cara cabeludo, aí ele falou assim, olha, esse cara aqui, o cabelo dele tá grande, você não acha que ele precisa cortar o cabelo? Aí ele falou assim, não, eu acho que ele precisa sim cortar o cabelo. Então, você fala assim, mas se não existisse o barbeiro, então por que ele tá, se existe o barbeiro, por que ele tá cabeludo? Por que você acha que o cabelo dele tá grande e até com a barba grande? Por quê? Porque ele não foi numa barbearia cortar o cabelo. Então, ou seja, Deus, ele existe de qualquer jeito, mas é eu que tenho que procurar ele. Por que o mundo tem tanta morte? Por que o mundo tem tanta destruição? Porque essas pessoas não procuraram o Deus verdadeiro. Porque se ela procurar, acaba eu falo, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se existe pessoa com cabelo grande, se existe homem barbudo com a barba enorme, então existe também o barbeiro. Então, por que ele tá cabeludo? É porque ele não foi procurar o barbeiro. E as pessoas então é a mesma coisa. As pessoas falam sobre livre-arbítrio, que elas gostam de ter o livre-arbítrio delas, só que é justamente o livre-arbítrio de você escolher seguir a Deus ou não. Você segue a Deus ou você segue o diabo. Tem dois caminhos. São escolhas. Nós temos que ir até a Deus. E mesmo se Deus, muita gente fala assim, ateu, Deus não existe e tal, só que se Deus não existe, de qualquer forma, então a culpa das consequências do pecado é do homem, não é? Então, de qualquer forma, você fala assim, não existe Deus, não existe diabo, então a culpa do pecado, das maldades que acontecem é de quem? É do ser humano, é da gente. Então, de qualquer forma, por que Deus ele deixa a gente escolher? Porque no começo teve a parte da gente ele queria ter um convívio com a gente, ele queria fazer parte caminhar conosco todos os dias, só que o homem foi contaminado pelo pecado. Pela contaminação do pecado, por ele amar tanto a gente, mesmo o mundo já estando contaminado, e ele não poder conviver com a gente porque Deus não habita no pecado, ele já tem um plano de salvação pra gente, que por ele amou tanto a gente, que ele deu seu único filho para morrer na cruz por nós. E que muita gente fala assim,
não entende essa parte. Nosso Deus Jesus, ele veio aqui na Terra para viver como nós, mas ele era Deus, ele era homem, mas o quê? Ele era Deus, 100% Deus, só que ele se esvaziou da sua glória e se fez homem, e se fez homem por nós. Então, tipo, ele não deixou de ser Deus. Mas ele se fez carne para levar o nosso pecado. Ele se fez semelhante a nós. Então, tipo assim, e ele teve muitas, durante a caminhada dele, muitas distrações que apareceram na frente dele, que ele poderia cair, muitas coisas que ele poderia falar assim, nossa, eu vou desviar para a esquerda, para a direita, mas ele falou assim, não, ele focou, né? Eu vou focar. Ele teve essa resiliência até o fim, né? E a gente vê que toda pessoa nessa terra, para vencer as oportunidades nessa terra, porque nós estamos falando sobre sonho, mas antes disso nós quis dar uma repassada, né, Arthur, sobre essa importância aí também de Deus nas nossas vidas, né, a existência de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas aí, por que nós usamos o exemplo de um homem que hoje mesmo partiu dessa terra, que é o Silvio Santos? Por quê? Por causa da resiliência, porque a oportunidade, ela bate na porta de todo mundo. Todos nós temos oportunidade. Aí você fala, como que a oportunidade bate na minha porta? É uma situação, às vezes sua própria história é uma oportunidade. A própria vida, a experiência de vida que você tem é uma oportunidade que Deus vai usar disso. O que está escrito em Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes até a pessoa que não acredita em Deus, às vezes até a pessoa que não tem a fé que a gente tem, a fé da verdade, às vezes ela é abençoada, por quê? Porque ela acreditou na oportunidade que veio na vida dela. Ela acreditou. Se você vê o exemplo aí do Silvio Santos, ele vendia, né? No camelô, várias coisas no camelô, né? Capa lá para título de eleitor, pente, tudo, ele vendia as coisas. E quem diria, um homem que depois foi para a rádio, depois foi para televisão brasileira, e hoje é considerado como o maior comunicador da TV brasileira, da história. Então, ou seja, ele foi alguém que acreditou na oportunidade que ele viu uma oportunidade e ele fez essa oportunidade vir a favor dele. E com isso, olha você ver o legado que esse homem deixou para os filhos, que deixou para a família, de alguém que não desistiu, né, Arthur? Então, ou seja, se você tem um sonho a realizar esse sonho, você precisa acreditar em você. Por quê? Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. E claro que tudo tem processo. Você imagina que o Silvio Santos não deve ter passado um momento difícil na vida? Não, nessa carreira dele aí, ele passou por muita coisa. Desde a época lá que ele teve a oportunidade para trabalhar na rádio, e mesmo assim ele fazia, como não pagava muito, ele começou a vender também coisas no camelô e vendia diversas coisas. Ele teve que batalhar, teve um processo ali até ele chegar naquela parte. Muitas portas na cara, ele mesmo falou que a própria televisão rejeitou ele uma vez, e depois ele foi o dono da televisão. Sim. Então, ou seja, imagina se ele pegasse isso e voltasse para ele e falasse, não quero saber mais de televisão. Porque ele mesmo fala que a televisão bateu a porta na cara dele. Então, ou seja, mas aí ele foi lá e virou o dono, né? Então, ou seja, do SBT, óbvio você vê, né? Uma rede aí que todo mundo conhece, então, que cresceu tanto. Por isso, porque ele não deixou que as palavras negativas parasse ele. Então a diferença da pessoa que vence da pessoa que não vence é a pessoa acreditar, porque a oportunidade vai vir para todos, Deus tem um propósito para todos, todos nós temos sonho nessa terra. A diferença é acreditar em você. Até para Deus acreditar em nós precisamos acreditar também, porque senão como que Deus vai fazer se a gente não acredita? Mas falando também em parte de sonhos, Deus ele fala que a vontade dele é melhor que a nossa. Só que também boa, perfeita e agradável. Só que também fala que ele olha nossos sonhos, ele também o dele está muito acima. Está acima, mas ele também fala na Bíblia que ele quer realizar nossos sonhos também. É o desejo do coração. É o desejo do coração de Deus. Então, tipo, não é que ele não quer, eu vou querer focar só no sonho de Deus. Não, ele também quer realizar os seus. Só que se ele dá maior. Só que dele, como ele sabe que, por mais que os seus possam falar, nossa, o meu é incrível, eu quero isso aqui, não tem nada mais, o dele é muito maior. Porque imagina. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os sonhos, os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. É como se fosse, a gente fica achando que a gente tem tanto assim, nossa, Deus, quem é Deus? Eu preciso saber sabe o que eu quero, saber de todas as coisas. Conhece cada junta e medula. Só que se você for ver, a terra é como se fosse uma gota e o reino de Deus é como se fosse o resto do oceano. Então você vê que o quê? Que é uma gotinha em comparação ao oceano inteiro. Você vê que é muito maior o reino. É muito maior. O reino está muito acima. Então, imagina os pensamentos dele. Então o negócio, quando a gente, independente de você, onde você cresceu, se numa religião de espiritismo, se numa casa, sei lá, de qualquer coisa, você é uma pessoa que é filho de Deus. Você tem um sonho, você tem um propósito. Você tem esse propósito. Então, o que você precisa para poder realizar esse sonho é você confiar em Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, independente, o foco no final de tudo se resume em quê? Em Jesus. Em resumo, você acreditar nele. Porque você acreditando nele, conhecendo ele,
Ele vai mostrar quem é você. E ele mostrando quem é você, você vai saber qual que é o propósito da sua vida, você vai saber, você vai se alinhar com quais são os melhores sonhos para você, porque muitas vezes você fala, nossa, eu tenho um sonho de ter um carrão. Só que muitas das vezes isso é uma coisa que você está, porque é uma ilusão que você está colocando sobre si. O que Deus tem para você não está acima. Tá muito acima, às vezes não vai ser um carrão, mas às vezes o conforto que você vai ter no seu coração, de você estar da sua família, a família próspera, abençoada, com você realizando os seus sonhos, então às vezes você um casamento abençoado, filhos abençoados. Isso vai valer muito mais. Então muito mais. Tem quantas pessoas, né, Arthur, que tá aí com o bolso cheio de dinheiro e acaba que não tem nada, tem tudo e não tem nada, não tem paz para dormir, não tem uma família abençoada, não tem filhos ao redor da mesa, né? E isso é importante a gente falar, porque a gente hoje mesmo a gente está vendo a história aí, nós vamos querendo falar assim sobre o Silvio Santos, por quê? Porque é um caso que aconteceu hoje, e a gente vê ele como um exemplo, né, Arthur? Sim. Ele é um exemplo de pessoa resiliente, de pessoa que acreditou, ele não tinha um cenário para ele virar um apresentador de televisão famoso como ele era, um homem que levou tantas pessoas a rirem, né? Um homem tão assim, humorista como ele foi, não tinha um cenário para isso. Ele começou como camelô na rua. Então você vê que não precisa de um cenário para o seu sonho ser realizado. Você precisa acreditar. E é o que nós falamos aqui. Existem pessoas que nem acreditam em Deus e elas acreditam tanto nelas que elas são capazes que muitas coisas delas Deus abençoa. Por que Deus abençoa? Porque ela acredita que ela vai conseguir. E o acreditar faz acontecer. O que tem escrito na Bíblia? A fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas as coisas que você crê. Quando você crê, acontece. Agora, prosperidade, Deus ele quer uma vida próspera para mim e para você. Tem pessoas que realmente é rico, mas não é próspero, porque prosperidade é ter a bênção do Senhor. E no final, né, Arthur? No final de tudo, tem um versículo que diz: não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então o que mais importa também não é esse pequeno pedacinho de vida nessa terra, porque a vida nessa terra é isso aqui, como o Arthur falou, é como uma gotinha no oceano. O restante é a vida eterna. Então, ou seja, o reino que nós esperamos está muito acima daqui da terra. Isso aqui é muito passageiro, a traça corrói, o ladrão rouba, mas o que tem nos esperado no céu, aí é toda a eternidade. A eternidade ela não tem fim. Então, ou seja, você pode realizar os seus sonhos nessa terra, você pode ser abençoado nessa terra, ter uma vida próspera diante de Deus, abençoada em todas as áreas, mas nunca esquecer que essa alma aqui tem um destino. Então, o principal aqui, o homem, o dinheiro não pode acrescentar um côvado da sua vida, está escrito em Mateus 6:25. Qual homem pode acrescentar um côvado da sua vida? Por mais bilionário que ele seja, ele não pode, né, Arthur? Por quê? Porque nossa vida, cada uma já tem o seu último dia decretado por Deus. Então, o que você tem que fazer, faça hoje. Acredita, mas lembre, nada disso pode mudar a sua eternidade. A sua eternidade, você viver com Cristo para sempre, é apenas acreditando naquele que fez os céus e a terra. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E dinheiro nenhum paga a sua alma, a sua salvação. Então, falar de sonho é falar sobre isso, né, Arthur? Sim. É você viver nessa terra acreditando e colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, porque os pensamentos dele estão acima dos nossos. Então, você colocando Deus como prioridade na sua vida, você não vai ser bem sucedido só na área disso, na área daquilo, em todas as áreas. Deus vai te abençoar em todas as áreas. E para resumir, Arthur, o que você tem mais a dizer sobre as pessoas que têm um sonho, às vezes não tira da gaveta, não acredita? Pegar esse exemplo aí desse legado, né, que o Silvio Santos também deixou, de uma pessoa que não tinha um cenário preparado para que ele vencesse na vida, e ele venceu. E hoje ele é um exemplo para muitas pessoas aí de resiliência, de coragem. O que você tem a dizer? Eu acho que a pessoa que está querendo correr atrás de um sonho, que tem um sonho que acho que é impossível, eu acho que você tem que não só acreditar, mas também colocar nas mãos de Deus. Você, por causa que eu estou aprendendo sobre isso agora, e por isso que eu gosto de voltar nisso, que eu tenho meus sonhos, só que eu tô colocando assim: Deus, faça a tua vontade. Então, tipo assim, para resumir, faça a tua vontade, coloca na mão dele. Porque a vontade dele é melhor, a gente só vê hoje, Deus está vendo lá na frente. Exatamente, então eu coloco na mão dele, acredito, por causa que não interessa, ninguém tá acreditando, se ninguém fala assim: você não vai conseguir. Só vai em frente e corre. Até porque a vida não espera, né, Arthur? Sim, Pode acontecer hoje com um homem tão conhecido, a vida vai embora. Então, sim, ou seja, a missão dele foi cumprida nessa terra. O legado dele, ele deixou o legado, mas ele se foi. Então, ou seja, o que tem que fazer, faça que dia? Faça hoje. Faça hoje. O amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. E dinheiro nada pode acrescentar nenhum dia da sua vida. Só Deus sabe o dia da sua vida. E ele deixou aí a fé. A fé é o que faz acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar? Vamos. Pode orar, filho. Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui, Pai.
Sim, meu Deus. Pai, que o Senhor venha estar, Pai, na casa de cada Em pessoa, nome Pai, que de está assistindo Jesus, esse Pai, vídeo, realizando Pai, sonhos, realizando Pai. sonho, Pai, que o Senhor venha Em estar nome de Jesus, capacitando, Senhor Deus, abençoa a vida de cada um. encorajando, Em mostrando, nome Pai, de a Jesus. verdade. Em nome de Jesus. Pai, a família, Pai, do Silvio Santo, Pai, da Em família nome de Jesus, Bravanel, Pai, conforta o coração Pai, de a cada família um deles, Bravanel, Pai, Pai. que Em nome de hoje venha Jesus. ser um dia, Pai, não de tristeza, Pai, Sim, mas Pai. de um legado foi legado, Pai, que foi deixado, deixado, Pai, Sim, que, de um exemplo, Pai, de uma É pessoa que verdade, esperou, Pai, Pai, que em vários acreditou. processos e acreditou, Pai. É verdade. Então, Pai, esteja com a gente, mais um dia, Sim, que o dia de meu amanhã venha ser melhor do que o dia de hoje, que a gente venha ter cada dia mais sabedoria, Sim, meu discernimento, Deus. Pai, e Sim, conhecimento, meu Pai, na Pai. verdade, porque se conhecemos Sim, a verdade nos É libertará. verdade. Meu Então Deus, esteja com a obrigada por gente, tudo, Pai. abençoe esse dia, que hoje venha ser um Em nome sábado de abençoado, Jesus. que amanhã Em venha ser um nome dia de melhor Jesus. ainda, e cada dia, Pai, que o começo da semana que vai entrar agora venha ser Em nome abençoado, de com Jesus. grandes vitórias e grandes romper de Em processos, nome de Pai, Jesus. indo para uma nova fase. Em nome de Em nome Jesus, de Jesus. amém. Amém. Que Deus te abençoe sua família. Tenha uma resto de tarde abençoado. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.